Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Se vocês estiverem vendo algo diferente aí, é para a gente ir decorando as tribos de Israel, amém? Nós daremos continuidade hoje ao nosso estudo, à nossa devocional do livro de Gênesis, capítulo 8. Que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar direção, entendimento, sabedoria, conforto, paz. Vamos que vamos, né, gente? No final eu vou contar para vocês a experiência que eu tive ontem, provação do amor, viu? Vocês vão ver como é que as coisas acontecem, mas depois o nome de Deus é glorificado, amém? Então vamos lá. Diminuem as águas do dilúvio, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Nós estamos lendo o capítulo 8, né? Deus fez soprar um vento sobre a terra e abaixaram as águas. Olha, um sopro de Deus, um sopro. Ou, só assim, a água acabou que matou muita gente. Um sopro. Então você vê a grandiosidade desse nosso Deus. Ele é soberano, ele é grandioso, ele é infinitamente mais poderoso que nós podemos imaginar. Nós não temos capacidade de imaginar o tamanho do nosso Deus. Amém? Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. Minguaram o cabo de 150 dias. Então elas demoraram, né? No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, os picos dos montes. Então vocês viram que é água para mais de metro, como dizem, para mais de covados, né? Era a medida que eles usavam lá. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Então vocês verem assim que Deus deu a direção para Noé, né, de 350, 15, as dimensões, né, da arca, quantos pavimentos, tudo certinho, e as providências também, né, da alimentação aqui. Vocês imaginam, né, como é que deve ter sido esse período todo lá dentro dessa arca, né? Noé e sua família saem da arca. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601,
as águas se secaram e sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto as aves como o gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra. Então quer dizer que a terra tem um tempo, né? Então tem duas situações aqui que são bem interessantes. No 21 fala: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, vamos lá. Ontem eu passei uma experiência que no início eu achei eu fiquei muito triste, para falar a verdade para vocês. E eu estava vindo de uma outra cidade e eu recebi uma ligação falando que o pessoal estava arrombando um escritório meu, uma das empresas, que estava roubando os negócios. E aí um pessoal que mora próximo foi lá para poder ajudar, né? Então é bom a gente aprender algumas coisas, né? A gente ter um bom convívio com a vizinhança, essa situação toda. E no meio do caminho eu fui olhar as câmeras e vi a pessoa fazendo furto. Nesse lugar eu tinha cadeira de praia, tudo que tinha alumínio a pessoa levou. Então levou cadeira de alumínio, aquelas cadeiras de praia, levou um telescópio que a base era de alumínio, levou uma escada de alumínio, levou algumas coisas aí, certo? E naquela hora que eu vi, eu tive várias emoções, vamos dizer assim. Eu estava escutando, para falar a verdade para vocês, um culto de uma igreja que eu gosto, né, uma casa de oração, uma comunidade lá de São Paulo, do interior de São Paulo. E eu estava orando, e o Espírito Santo falando comigo, e eu não entendia o que estava acontecendo, porque estava, sabe, muito forte. Então, assim, quero mostrar para vocês. Eu estava orando, na hora, assistindo, estava dirigindo, mas ouvindo o culto, aquele negócio todo, né, é a minha
minha vida eu faço isso, eu gosto, é o que eu gosto, eu tenho tido prazer de fazer, né? Não tenho visto outras coisas. E aí o que acontece? E naquele mesmo tempo da oração, a pastora, né, que estava lá, ela falou, olha, Deus mandou eu mudar aqui a direção. Eu ia pregar a respeito de tal, agora eu vou a respeito do Salmo 27. Vou até abrir aqui, porque uma palavra que ela falou na hora, ela foi muito, ela me chamou muita atenção. Isso sem eu saber, né? Eu estava no momento, desculpa, eu estava no momento lá do culto, prestando atenção, orando, e eu sendo tomado, e aí tinha acontecido um outro fato no telefone que eu fiquei sabendo e tal. Então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A quem temerei? E aí, ela falando o seguinte, que quando a gente começa a buscar a Deus e Deus tem um propósito na vida da gente, a gente começa a ter vários ataques. E que é para a gente ficar feliz, vamos dizer assim, porque não vem um ataque só. Então, se você está sofrendo ataques, é porque você está incomodando o reino das trevas. Mas que o nosso Deus, ele é soberano. Vocês viram aqui que um sopro de Deus fez baixar as águas. O inimigo, ele normalmente vem com setas na vida da gente para tentar nos amedrontar, para tentar nos desequilibrar, né? Nós vamos aprender aqui nesse livro de Gênesis como que são as atitudes do inimigo com relação ao ser humano, pegar na fraqueza do ser humano e os ataques que ele é comum de fazer para nos amedrontar, né? Nós estamos tendo um fundo musical aí, né? Glória a Deus por isso também. Se for para a glória de Deus, que ele continue, né? Senão ele vai embora rapidinho. Mas é a vida como ela é, né, gente? Então, o que acontece? Nessa situação, eu comecei a orar muito e Deus, o Espírito Santo começou a tomar e tudo. E logo em seguida, meu telefone começou a tocar. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer? E eu atendi. Aí a pessoa me avisando dessa situação. E na hora que eu vi a pessoa, eu vou falar para vocês que ninguém tem sangue de barata. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo começa a mostrar para a gente, fala assim, e aí? O que você está lendo, que eu estou te mostrando, qual que vai ser a reação agora? Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes você ajuda, que a gente quer agir com amor, né, nas coisas, e às vezes a gente acaba nos frustrando com aquilo. E a gente acaba ficando com raiva, falando isso é assim mesmo e tudo. Então a gente não pode, nesse momento do dia a dia, porque a gente ficar dentro de uma sala, lendo a Bíblia, falando de Deus e falando que Jesus é amor, que Deus é amor, que é isso, que é aquilo. Gente, isso aí é muito fácil, né? A gente pode até falar que é difícil, porque tem outras coisas para fazer, mas para falar a verdade para você, a gente entrar dentro de uma redoma e ficar falando de Deus é fácil. Lá fora, com as nossas atitudes, com as nossas reações, é que vem os testes. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar Deus, vem as provas também. E as provas para aqueles que são escolhidos, elas são muito grandes. Eu passei uma fase, um ano desse aí, que veio tudo de uma vez. Eu perdi muita coisa, sabe?
Era um a um caindo, um a um, cada um na sua fraqueza. E eu, né, já falei para vocês aí num vídeo que essa sala aqui tinha dia que eu não acreditava, tinha dia de quinta e tudo. Então, o que acontece? Nessa situação, eu cheguei aí no local onde que esse pessoal ficava, dei um prazo para eles de 30 minutos, falei, olha, eu dou 30 minutos para vocês devolverem o que vocês roubaram, senão eu vou voltar aqui diferente. Vou trazer a polícia aqui e tal. Mas no caminho até um posto policial, eu tive uma outra situação que eu falei assim, não, eu vou ter que acionar a polícia com relação a isso, até mesmo porque não achar, talvez eu não vou achar, que às vezes o pessoal vendeu por droga e tudo, mas mais numa situação deles de ter uma repressão com aquilo, né? Para ver que a gente não está brincando, a gente tem o amor, mas tem a justiça, né? Tem que agir com coisa. E aí eu falo para vocês o seguinte, o que Deus fez com isso foi um milagre. Um milagre que eu digo assim, foi uma coisa para a minha vida, uma experiência que graças a Deus eu consegui visualizar de uma outra forma. Quando eu cheguei lá com os policiais, que foram muito atenciosos comigo, gente, quando Deus está no negócio, sabe? O pessoal foi muito receptivo, me atendeu, passei ontem, viu, de carro e tal. Chegamos lá, aquele pessoal, tem até umas fotos, o ser humano, ele está num estado deprimente. Tinha mulher, menino, cachorro, aquela bagunça, aquela confusão num lugar, tipo um campo, sabe? O pessoal ocupando lá uma área. E naquela hora que eu cheguei, o pessoal falando, olha, vocês precisam de resolver esse negócio e tal, aquela forma normal. Não, a gente não faz isso não e tudo. O cara até veio aqui e falou meia hora, eu falei, foi eu que vim. Aí, na hora Deus tocou, eu falei assim, e o amor? E agora? E agora? Agora eu quero ver o amor. Porque você não fala que é eles que precisam de mim? Gente, entre a carne e a gente ouvir a voz de Deus, é uma diferença. A vontade que eu tinha na carne era brigar, xingar, porque vários sentimentos, decepção, raiva, prejuízo, uma série de coisas, né? Mas naquela hora eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ajudei vocês, eu ajudei essa pessoa, eu dei trabalho, eu dei comida, eu sempre fui prestativo. A maioria das roupas que vocês estão usando aí, foi eu que doei. Que hoje eu só uso isso aqui. Eu tinha muita roupa, eu não preciso, certo? Assim, a gente precisa ficar guardando muita coisa. Então, eu só peço um pouco que vocês tenham um pouco de amor, e amor próprio, e amor ao próximo. E eu peço a Deus para que vocês venham ter esse amor, porque é só Ele que vai tirar vocês daqui dessa forma. Porque se vocês não tomarem uma decisão de procurar a Deus enquanto há tempo, eu sinto muito, mas vocês não estão valendo igual esse cachorro. E naquela hora teve um moço que falou, olha moço, vocês me perdoam, eu vou falar com o fulano, ele não podia ter feito isso, a gente está querendo sair dessa e tal, a gente cata lixo, cata papel, reciclagem, esse negócio. Falei, pois é, mas eu quero que vocês me ajudem com relação a isso e tudo. Aí na hora que eu fui embora, eu ainda fiquei lá com o policial, porque aí entra também os limites da lei. Muita gente, muito pessoal, gente da polícia e outros órgãos,
eles estão passando por uma fase complicada, porque a lei, ela realmente tem hora que ela limita algumas ações, certo? Então, assim, e acaba, depois eu conversando com algumas pessoas lá, acaba frustrando, porque aí vamos continuar. Nós ficamos 2 horas, um foi dar um testemunho, o outro falou e ficou. Acabou que eu fiquei lá 2 horas no posto, a gente conversando com um, conversando com o outro, e fui muito bem recebido. Agradeço o pessoal lá, né? Foi assim, benção demais, e tiramos foto, aquele negócio todo. Foi uma coisa que totalmente diferente, uma coisa que estava sendo a princípio ruim. E foi uma situação que ela virou naquele momento. Eu fui embora pensando, falei, Deus, o que o senhor está querendo me mostrar com isso tudo? Porque, né, eu fui recebido ali de uma forma muito amável, sabe? Eu não fui recebido de forma truculenta, eu fui recebido de forma respeitosa, fui recebido de uma forma assim, de cuidado, eles cuidaram de mim e falaram, olha, eu entendo o que você fez, o que você, né, com o pessoal, mas infelizmente tem pessoas e tudo. Eu falei, não, mas nós vamos pedir a Deus para poder mudar essa história. Então eu vejo que é o seguinte, realmente a gente precisa de buscar mais a Deus, porque naquele momento a gente pensa em besteiras, a gente pensa em reagir com a vingança, a gente pensa em agir com a carne, né? Aí fui embora para casa, tudo, dormi, beleza e tal, aquele negócio todo. Quando foi hoje de manhã, eu falei, eu vou lá. Aí peguei uma pessoa que trabalha comigo, fui lá nesse local, aí eu encontrei a pessoa lá. O rapaz falou que não viu, que não sabia que tinha feito aquilo. Na maior cara de pau, vocês desculpam. Eu mostrei o vídeo para ele, falei, aqui. Falei, rapaz, olha para você ver. Aí falei com o pessoal lá também, aí na hora eu fiquei nervoso. Para falar a verdade para vocês, eu fiquei nervoso. Eu falei, olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Aí eu liguei para a polícia de novo, eles foram no local, me atenderam muito bem. O policial ficou indignado. Ele ficou bravo, mas assim, não como é que eu te explico, assim, agredindo ninguém, mas ele ficou numa situação que ele viu que ele estava ali na frente do bandido, ele estava comigo, que eu podia ter reagido de uma forma truculenta com o cara, etc e tudo, o cara numa maior cara de pau, vocês desculpam falar assim, e para falar a verdade para vocês, pelo que nós percebemos, o cara queria ser preso. O cara queria ser preso. Por quê? Porque se ele fosse preso, para ele ia ser melhor, porque ele ia comer de graça. Então, a nossa sociedade, né? Aí eu até voltei lá para o pessoal e falei, olha, eu vou falar. Aí na hora eu pensei, eu falei, bicho, sabe, a gente pensa um tanto de coisa, né? Eu falei, você quer ver? Eu não posso ter pensamento mal, eu não posso, Deus não deixa. O rapaz estava comigo e falou assim, cara, eu não posso ter um pensamento ruim. Porque na hora dessa você fala assim, eu vou pagar esse cara aqui, ou então eu vou dar um dinheiro para ele aqui, que aí ele vai usar essa droga dele aí até morrer. Que querendo ou não, né? O cara vai ficar, né? Que aí enche a cara de droga, o que foi, e morre para lá. Aí a gente vai pensando uma série de coisas. Depois eu fui, aí vinha umas coisas, eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí fui lá no pessoal e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou falar coisa para vocês, eu quero que vocês tirem esse cara daqui. Eu vou passar aqui todo dia. Se esse rapaz estiver aqui, eu vou tirar todo mundo daqui de dentro. Não, mas não pode fazer isso, não é possível, vai ver um senhor, não, ele não podia ter feito. Porque eu falei assim, ó, por quê? Se o pessoal anda na rua catando as coisas, reciclagem, andando e tudo, e for pro lado do roubo, do furto, o que for, querendo ou não, eu pensei assim, se eu não tomasse essa atitude, uma hora ele entra no lugar, ou se eu tivesse no lugar, ou alguma coisa, o cara às vezes, ele não ia sair vivo.
né? Dependendo da residência que ele vai entrar aí, a pessoa não sabe o que é o cara, o histórico dele, ou se é que isso, aquilo, o cara vai embora. Então, assim, até para preservar a vida dele. Então, na hora eu peguei e falei assim, olha, eu vou falar para vocês o seguinte, se vocês quiserem continuar aqui, eu peço para vocês não deixar esse tipo de gente aqui. Porque se eu ver ele aqui de novo, eu fecho esse lugar aqui. Porque lá era um negócio da prefeitura, um campo, tal, então tem uma série de formas da gente fazer isso, né? E aí o pessoal, ele ficou, não, tal, aí deu aquela confusão toda. E quando eu fui embora, e aí o policial falou, rapaz, aí o cara ainda pegou e falou, o policial ficou muito indignado, porque o cara falou assim, não, mas ele tentou me ajudar, ele às vezes me dava serviço e tudo, aí ele não interrompeu, falou assim, mas peraí, a culpa é dele? Aí o cara até falou, você é um trouxa, né, usou a expressão assim, tá vendo? A culpa é sua de ter tentado ajudar ele, a culpa é sua, o policial ficou muito bravo, tá vendo? A culpa é sua culpa de ter tentado ajudar ele, não é ele que foi errado de te roubar, não. Então, é uma coisa que a gente começa a ver que o mundo realmente está perdido. A polícia não podia prender naquele momento, eu não podia não fazer nada, o rapaz é um pobre coitado, que a sociedade está lá abandonado, e está faltando nós tentarmos mudar isso. Aí eu fiquei incomodado. Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, que foi até hoje mesmo que eu acabei de voltar lá. Estou muito chateado, vocês me perdoem de eu estar me embaralhando aqui. Mas assim, nós precisamos de pedir a Deus sabedoria para nos controlar, para a gente não fazer coisas erradas, para a gente não agir com o mesmo jogo do inimigo, de vingança, sabe? A gente não agir com as mesmas armas. Gente, não é fácil para mim. Hoje, na hora que eu for embora, eu vou ficar matucando esse negócio, vou ver o que eu posso aprender, tirar de bom e aproveitar, tirar de ruim e esquecer. Mas assim, a vida lá fora, não vou falar lá fora porque nós estamos aqui fechados, vocês aí vendo, ela está sem Deus. E eu falo para vocês que, devido a essa situação, que Deus falou nesse salmo aqui, olha esse salmo, nesse capítulo, e o motivo que fez a arca, eu falo para vocês que Jesus realmente está voltando. Porém, vocês podem observar que isso, uma hora vai acabar. Por quê? Na parte que fala, enquanto durar a terra. Aí outra coisa fala aqui, ó. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tomarei ferir todo vivente como fiz. Então o que acontece? Quando a gente fala que vai acabar o mundo agora, não vai acabar igual acabou aqui, de certa forma, com essa atitude de Noé, que foi o dilúvio, teve outro que foram outras situações. Jesus, ele veio justamente para isso. É a última chance que nós temos. A sociedade, ela tem a última chance agora de mudar, não vai ter outra chance. Não vai ter. Nós estamos acostumados a deixar tudo por 48 do segundo tempo, né? Quem é do time do Atlético aí sabe como é que funciona isso direitinho, né? Igual eu, assim. Então, é a última, nós estamos na última chance. Se nós não nos convertermos dos maus caminhos, já era. Aqui, ele ainda preservou uma família. Agora nós temos uma condição de preservar muitas pessoas, mas aí não vai ter outra situação mais. Ou é céu ou é inferno. Correto? Então,
vamos tentar nos policiar a cada instante, a cada momento da nossa vida. Não vamos nos corromper com as coisas desse mundo, com os sentimentos desse mundo. É fácil? Não. Eu vou falar para você, eu estou falando isso aqui, Deus sabe por quê. Não foi fácil. A gente pode ser bobo, acha que a gente é bobo, acha que a gente é isso, a gente é aquilo outro. Mas nós precisamos de fazer a diferença. E falo que muitos estão querendo fazer a diferença. Pelo que eu conversei ontem, está todo mundo engasgado com algumas situações e ninguém faz nada. Então nós vamos ter que mudar. Aqui muita gente morreu. A Bíblia fala que a gente também não pode jogar pérola aos porcos, do que dá de santo, né? Santo, não é assim? E então é isso. Vocês me perdoam. Hoje eu queria estar, né? Ontem mesmo eu falei, vamos mudar o cenário lá e tudo, mas tudo seja para a glória do nosso Deus. Então, um sopro de Deus, ele pode mudar a nossa vida. Um sopro, ele abaixou as águas. Um sopro, ele pode mudar a nossa história. Eu acho que só de Deus pensar na gente já muda alguma coisa. Então, vamos continuar debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça. Porque vão vir muitas situações na nossa vida que vão tentar tirar a gente do sério. E aí, basta um probleminha que a gente pode causar outros problemas, né? Então, vou dar um exemplo. Vocês imaginam se eu tivesse agredido esse rapaz, se eu tivesse pago mal com mal, ou outras situações, que não vou falar que não deu vontade, não, que deu. Uma revolta, uma pessoa uma vez me avisou, eu lembrei da pessoa na hora. Mas então, Deus também está mostrando o seguinte, que nós vamos ter que estar sujeitos a isso. Você está preparado? Eu estou preparado? Não sei. Eu vejo que eu preciso de estar mais na presença de Deus, de estar mais com a graça de Deus. Por isso que eu vou precisar de buscar mais, porque nesse pequeno teste, eu quase perdi a cabeça. Então, vamos continuar. Não vamos desistir. Amém?